Aí. Muito bom dia, pessoal. Eu sou a Nicole da Mescla. A gente está participando aqui da Semana do Fashion Revolution e eu até vou convidar a Aline a falar um pouco da semana, já que você está aqui. Então, por favor, apresente a semana. A Aline é representante do Fashion Revolution aqui em Curitiba. Então, por favor. Gente, bem-vindos. Vamos dar início a mais um dia aí de atividades. Hoje a gente fala de composição, fala de tecidos, fala de fibras. As meninas estão aqui para esse bate-papo da Mescla. A gente tem programação até às 8 horas da noite, então entrem lá no site semanafashionrevolution.com.br ou no meu perfil no Instagram para ver a programação. E a gente segue até domingo com várias atividades. É uma honra ter todos vocês aqui. Bom talk aí. Bom, nesse webinar eu tenho 3 mulheres. Estamos todas aqui mulheres, mas sou eu, a Fábio Pescara, que agora vai se apresentar, e a Marina Abdala, da marca Revival. Então, por favor, Fábio, se apresente, conta um pouco da sua história e da sua relação com os tecidos. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Fabiana Pescara, mas, assim, Fábio é uma coisa mais natural para mim. Então, normalmente eu faço uma piada bem ridícula, mas é verdade, assim, se você me chamar de Fabiana, eu vou achar que meu pai tá parado atrás, assim, dizendo Fabiana, né? Então, é uma coisa, assim, meio estranha para mim. Então, Fábio Pescara é mais natural. Eu trabalho com moda já há muitos anos. Eu sou formada pelo Senai, no antigo curso técnico de estilismo e confecção industrial, tá? Ele é um curso que durou muitos anos no Senai e ele era um curso de 2 anos de duração. Eu fiz esse curso ao mesmo tempo que eu fazia a Faculdade de Artes, a Faculdade de Artes do Paraná, a faculdade, né, que eu iniciei antes desse curso, então a moda e a arte sempre ficaram circulando na minha vida. Logo depois que eu terminei, eu abri uma marca que não existe mais, ela ficou por mais de 10 anos, né, era uma marca feminina e masculina, casual, tinha uma pegada bem jovem, bem divertida, na verdade era, né, uma coisa bem absurda da minha cabeça, e ali saíam algumas coisas ligadas à parte de malharia circular, principalmente, estamparia, e a ideia era divertir os outros e a nós mesmas, eu e minha sócia, basicamente, e ganhar algum dinheiro com isso. Essa parte não foi verdade. E, assim, ao longo da vida, fui trabalhando para outras marcas, desenvolvendo produto, né? Uma das coisas que eu faço hoje em dia, dou consultoria para marcas pequenas, na parte de desenvolvimento de produto, na parte de tecidos, que é algo que foi tomando proporções nos últimos anos na minha vida, que é algo que eu sempre gostei e sempre escondi, na verdade, das pessoas, que era algo que eu fazia, porque eu sempre fiz para minha marca, né, para o desenvolvimento de figurinos de teatro que eu faço também. Então, assim, sempre foi um conteúdo para mim. E eu acabei dando uma aula ou outra disso, eventualmente, incluindo sempre no planejamento de coleção de aulas. E ele se tornou um curso, e hoje em dia as pessoas juram que eu sou engenheira têxtil. Então, assim, na verdade, eu não sou. Eu sou uma estilista curiosa pelos têxteis. Também tenho especialização em gestão de moda, né? E esse é o meu trabalho. Eu trabalho com gestão, né, de desenvolvimento de coleção, consultorias, figurinos e cursos, né? Eu dou cursos meus e também dou disciplinas em escolas, em faculdades, onde você me chamar. Se a gente se der bem, eu vou lá. É isso. E o curso da Fábio, gente, é incrível. Sinceramente, eu acho que todo mundo deveria fazer, sejam consultores de imagem, de estilo, estilistas, a gente sempre precisa se atualizar, e a Fábio está sempre em busca de realmente trazer o que é de mais novo, o que está realmente de maior tendência, falando de tecnologia têxtil, assim, no mercado. Então, super indico o curso dela. Eu mesmo fiz ano passado, de novo, assim, para me reciclar, e aprendi muita coisa nova. Então, super indico. E aí a Marina também foi
nossa aluna, foi minha aluna, e conta um pouco, Marina, da sua história e sua relação com a moda. Oi, meninas, tudo bem? Meu nome é Marina Alcazar Abdala, eu tenho 29 anos e eu sou engenheira de produção, formada pela PUC. Eu comecei a minha carreira na indústria automobilística, que não tem absolutamente nada a ver com moda. E aí fui para a empresa da minha família, uma das empresas da minha família, que trabalhava com reciclagem e uso de borracha. A gente vendeu essa empresa em 2018, e aí surgiu a oportunidade de a gente abrir a Revival. A minha relação com a moda sempre foi interessante, porque eu era, tipo, super consumidora, super fã, amava muito, sempre gostei muito de roupa, gostava de passarela, gostava de um monte de coisa, mas nunca considerei isso uma carreira. Eu acho que isso se aplica a bastante gente que entra no mercado de moda. Então, eu nunca pensei nisso como uma carreira, mas depois que eu me formei, sobrou um tempão, né? Você descobre que você tem muito tempo disponível, e aí resolvi começar a fazer cursos à noite. Perdão. Comecei a fazer uns cursos à noite, inclusive, como a Ani falou, ela foi a professora, alguns de vocês conhecem a Andrea também, uma professora também muito querida para mim, e aí eu comecei a fazer esses cursos, fiz um curso no Centro St. Martins, lá em Londres, em comunicação e moda, inclusive a Úrsula Corso, que é uma das fundadoras do movimento do Fashion Revolution, é professora lá, então eles têm muita influência nessa parte de sustentabilidade em moda, né? Mas acho que, conforme eu fui estudando sobre o mercado, e muitas de nós que têm contato com o Fashion Revolution passou por esse processo, a gente fica muito assustado, porque o mercado em si, na verdade, não tem nada a ver com aquele glamour todo que a gente vê, que a gente pensa, né, de roupa, e de, nossa, vai ser a coisa mais linda, né? Então, para mim, foi muito chocante, eu fiquei bem chocada, fiquei um tempão, vou dizer, um ano sem comprar roupa, não conseguia pisar em fast fashion, assim, tinha, tipo, 3 tipos de tipo, e muito curiosa, assim, né, pesquisando, e comecei a tentar achar alternativas, né, de marcas, de pessoas que estavam fazendo a diferença, de possibilidades de compra, mas muito com uma visão de consumidor, assim, né, e eu tinha muita dificuldade de comprar roupa aqui no Brasil, principalmente. Porque eu tenho um estilo super básico, eu gostava bastante de modinha, assim, de fast fashion, e aí eu entrava muito nessas marcas sustentáveis e ecológicas, e eles têm um estilo mais alternativo, ou vai para essa linha um pouco mais hippie, e eu falava, gente, eu tinha que abrir mão do meu estilo para consumir algo ético, ou às vezes eu tinha que abrir mão de qualidade, porque, infelizmente, eu fiz muita compra, assim, para testar, para entender, e tem muita coisa que é da linha sustentável que acaba que não dura, dessa pigmentação mais natural, tinha alguns problemas que eu encontrei, né? E aí comecei a estudar mais sobre o mercado, sobre as possibilidades, se tinha abertura para mais uma marca, quais eram as possibilidades dentro disso tudo. E na época a gente entendeu que haveria sim possibilidade para abrir mais uma marca, mas com um viés um pouco diferente do que a gente via das linhas de marcas sustentáveis. Então, apelando muito mais para a tecnologia. E isso vem um pouco do meu berço da engenharia, vamos dizer assim, né? Porque eu olhava, assim, a parte... Oi, alguém falou alguma coisa? Perdão? Não? Não. Eu olhava muito, assim, as marcas, o que elas estavam apresentando, e elas olhavam, assim, elas olham para o mercado e falam, tá, essa estrutura gigantesca que a gente formatou aqui, que a gente montou, de tudo globalizado, e toda essa produção de CO2, que você tem toda essa logística enorme, falta de controle da produção, tá errada. Então, vamos voltar a fazer as coisas como a gente já fazia há 20 anos atrás. E aí eu falava, gente, não pode ser uma possibilidade, tem que ter uma outra solução, porque a gente não usa tudo que a gente aprendeu e desenvolveu de tecnologia e de avanços, né, para desenvolver a sustentabilidade. Era com esse olhar que a gente trouxe o Revival, né? E aí eu vou explicar um pouquinho nesse slide, um pouco do que a gente pensou como marca. A gente usou muitas ferramentas de design thinking e várias outras coisas para desenvolver a estratégia em si da empresa, para montar qual seria a nossa linha de raciocínio. E essa ferramenta se chama The Golden Circle, de Simon Sinek. Eu não sei se é Sinek ou Sinek, mas não é nada novidade, assim, é informação pública. Inclusive, tem um dos TikToks mais vistos, né, no YouTube. E aí ele fala o seguinte, que normalmente as empresas, elas chegam se posicionando e com estratégias
de falar, olha, eu faço tal coisa, eu vou fazer a melhor garrafinha d'água possível e imaginável. Mas, às vezes, não para pensar ou não estrutura toda a base do negócio com base no porquê que você está fazendo. E o porquê, ele é super essencial para você conseguir se conectar às pessoas e você conseguir fundamentar todo o negócio com base nisso, né? Porque você sempre pode voltar para esse porquê, para refletir, ó, será que está alinhado com o que a gente tinha de visão? E daí, na nossa marca, o nosso porquê era, a gente quer, esse argumento aí é um pouco marqueteiro, porque minha sócia, que é especializada em branding, que ela criou, que é meio vendedor, mas a gente quer salvar o planeta do impacto do consumo. E o planeta, tanto na parte social, quanto na parte ambiental, né? Mas o nosso objetivo é esse, é assim, pegar a beleza da moda e falar, olha, ela é bela do começo ao fim, ela não é só uma roupa bonita que veste, o processo dela também é bonito, é válido e faz a diferença, né? E daí, só que você olha para o mercado, você olha para o cliente, não é uma demanda do cliente. O cliente, ele não chega no dia e fala assim, ai, nossa, eu tô tão triste hoje porque a minha roupa não é sustentável. Isso não é uma dor que o cliente tem. O cliente, ele tem uma dor muito mais de tipo, olha, eu não sei como usar a peça, eu não me sinto bem com as minhas roupas, a questão da praticidade, olha, essa roupa aqui é linda, mas não é prática, a questão da durabilidade, algumas pessoas sentem, às vezes, de perder aquela blusinha querida, né, que você tem coringuinha dela, estraga super rápido. Então, a gente entendia que essa era uma dor muito mais pessoal do que uma dor do consumidor. E a gente não poderia ser ignorante, né, ignorar o que o cliente tem como demanda. Então, no nosso how, no nosso como, a gente centraliza muito essa questão das demandas do cliente. Então, a gente coloca a experiência do cliente e as dores do cliente no centro. Mas uns outros 2 pilares da nossa marca, né, de como a gente faz esse impacto que a gente quer, é a parte de conscientização, que a gente se sente na obrigação como marca de informar o cliente o que está acontecendo, de informar o cliente como é que a gente faz, de informar o cliente como a gente está operando, e a parte da sustentabilidade, que a gente entende que é uma obrigação muito mais nossa, mas é um pilar básico nosso. E daí o que a gente faz moda versátil, basicamente. E você passa para o próximo slide, please. Então, basicamente, nosso posicionamento foi a Revival é Easy Fashion for a Better Tomorrow. O Easy Fashion está muito mais ligado ao argumento de venda, que está atrelado à dor e à demanda do cliente. E Better Tomorrow é muito mais com a nossa motivação pessoal, com o que a gente tem no nosso coração, de realmente impactar de uma forma positiva o nosso ao redor. E aí, a discussão hoje, o tema principal é tecidos tecnológicos, e eu tô falando um monte de baboseira sobre a marca, né? Você fala, qual que é a linha de raciocínio? Mas eu entendia que eu precisava fundamentar tudo isso para conseguir escolher o tecido que era mais adequado e que tivesse todo alinhado com esse nosso posicionamento. Então, toda essa fundamentação foi essencial para a escolha do tecido. Quando você se depara com as possibilidades e as opções no mercado de tecidos tecnológicos e sustentáveis, você tem um monte de opção. Você tem o orgânico, o algodão, o tingimento natural, o linho, a seda, tem várias possibilidades, mas a gente entendia que dentro dessa linha de raciocínio, dentro da nossa estratégia, o mais adequado seria o Amine, que é a poliamida biodegradável 6.6, que a nossa querida Fábio, amada técnica de tecidos, vai explicar um pouquinho mais. Fabi, bola para você. Explica para a gente, então, o que são esses tecidos convencionais e não convencionais, e a poliamida da Marina, onde se aplica aqui e por quê? Tá. Bom, gente, então, assim, para a gente fazer uma macro divisão dentro do mundo têxtil, a gente tem o que se chamam os têxteis convencionais e os não convencionais. Como o próprio nome diz, o têxtil convencional é o nosso dia a dia, é o nosso feijão com arroz. É o que a gente vai na rua e tem varejo vendendo tecidos, vendendo malhas, vendendo esses produtos disponíveis, e o que a maioria das tecelagens e das malharias no Brasil e no mundo vende, né? Que são tecidos, malhas, rendas, né, ou laçadas, e alguns tipos de não tecido que estão disponíveis para todo mundo. Por que eles são convencionais? Porque eles são produtos sem valor
técnico, vamos dizer assim, sem um valor funcional agregado. Ele existe por existir, tá? Eles são os mais velhos, vamos dizer assim, do mundo. Quando a gente fala em têxteis, eu acho isso bem importante, a gente não está falando de tecido plano, a gente está falando de tudo. Então, a gente está falando de tecido plano, de todos os tipos de malha, de todos os tipos de laçada e de todos os tipos de não tecido, né? Porque a nossa palavra preferida é tecido, porque, na verdade, é algo que é atávico, né? Desde sempre o tecido foi, vamos dizer, o primeiro. Ele não foi o primeiro, na verdade foram os não tecidos. Mas, assim, ficou mais famoso, vamos dizer assim. Tá? Então, os tecidos convencionais é a maior parte do nosso guarda-roupa. Né? Tudo que a gente possui é tecido convencional. Só que, a partir do século XX, século passado, surgem estudos, pesquisas e desenvolvimento de produtos ligados aos têxteis não convencionais, principalmente do meio para o fim do século XX. Então, aqui se estruturam novas categorias, ainda assim existe tecido plano, malha, tudo certinho, né, dentro dos não convencionais. Mas existem 3 grandes categorias que abarcam o que não é convencional, o que não está disponível em grande quantidade para a população. Tá, mas por que a gente está falando disso se não é disponível? Hoje em dia já é disponível, né? Mas ainda é pouco perto do que, né, poderia ser. Vários engenheiros que eu acabo escutando, lendo, enfim, o que eles escrevem, eles dizem que daqui um pouco não vai mais ter como separar uma coisa da outra. Tudo vai ser não convencional, porque precisa ter estruturas inovadoras que vão suprir as nossas necessidades no século XXI, né, que já necessitam suprir. Então, dentro dos não convencionais, do que não é normal, a gente tem essas 3 grandes estruturas aqui. Os técnicos, os funcionais e os inteligentes. Né? Normalmente, a gente já leu algum artigo sobre isso, ou alguma reportagem, coisas assim, até com outros nomes, né? Tecnologia vestível, têxteis eletrônicos, enfim. Esses até nem cabem aqui dentro, eles são categorias à parte, tá? Mas só para a gente entender, os têxteis técnicos foram os primeiros que surgiram dentro dos não convencionais. Então, eles surgiram ali nos anos 60, em pesquisas na Ásia, tá? Ali, principalmente no Japão, e ficaram fortes nos anos 80. Para que serve um têxtil técnico? Ele serve para tudo menos moda, né? Então, assim, ele serve para a parte interna de aviões, de carros, toda a parte de moto, parte médica, agronegócio, enfim, eles são tecidos, normalmente, tecidos planos e não tecidos. São essas 2 categorias que fazem têxteis técnicos. E o objetivo aqui é dar acabamento, dar estrutura, né, fazer algo realmente que tenha um objetivo de proteção. Então, só para fazer um link, que é algo tão atual hoje, os têxteis médicos, eles são técnicos. Eles têm algo que, né, fazem a proteção real, tá? A gente não encontra isso para vender na loja. E o representante comercial não tem também, tá? Esse aqui é uma coisa que quase impossível ele possuir para vender para alguém. Daí tem os têxteis funcionais, que são o nosso foco aqui hoje, tá? O que é funcional? É aquilo que recebeu algum tipo de funcionalidade. Ele foi funcionalizado. Ou ele nasceu assim, tá? Que é o caso das poliaramidas, que essa luva que vocês estão vendo aqui é feita de poliaramida, né? O que ela é? Ela é um material extremamente raro e muito caro por ser raro, e ele tem uma estrutura que suporta 1000 graus, tá? Então, essa luva aqui é uma luva de Kevlar. Kevlar é um nome comercial patenteado pela DuPont. A DuPont é uma indústria química, né, e de fibras. Então, ele tem essa funcionalidade, e essa funcionalidade dele nasceu nele. Só que a maioria das funcionalidades não nasceu, né? Ela precisou ser aplicada. Então, ela é uma aplicação física-química, quer dizer, algo físico com uma química interna.
E daí ele vai trazer um benefício, algo bom para o consumidor, um aditivo. E por último, os inteligentes. Né? Os inteligentes, eles absorvem tudo que está ao redor. Calor, umidade, pressão, e faz com que o têxtil se modifique. Então, ele muda de cor, ele faz brilho, ele cresce, ele diminui, enfim, ele faz algumas coisas esquisitas, né? Então, assim, são os têxteis inteligentes. Ah, Fábio, mais uma vez eu vi isso, brilha porque tem lâmpada. Não, daí essa é outra história. Esse é os têxteis eletrônicos, que eles precisam de circuitos para funcionar. Né, os têxteis eletrônicos, eles têm problemas, na verdade, porque eles não são laváveis, por exemplo. Né, ainda não se entendeu como isso é possível. Pode passar, Nick. Então, a gente tem que falar um pouco da funcionalidade, né, dessa funcionalidade físico-química, que é algo muito atual. As pessoas querem benefícios. Elas querem algo que traga além do tecido, né, além da malha, porque isso elas já têm disponível. Então, na verdade, isso é bom para a marca, porque a marca oferece um benefício funcional, literalmente, e emocional, que se aplica às necessidades do cliente. Né? Então, a gente vai falar de algo que se funcionaliza muito bem, que é uma fibra específica sintética, que é a poliamida. Né? Então, aqui, essa primeira bolinha, ela mostra um pedacinho da cadeia da poliamida. Né? A poliamida é um polímero sintético, é uma fibra. Então, ela precisa de alguns números, né, e quantidades daqueles elementos da tabela periódica. Né? Então, no caso, ela precisa do que se chama de amida para se estruturar. Né? A amida é o que vocês estão vendo ali, né? É o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio juntos numa certa quantidade. E essa poliamida, ela tem características específicas que vão suportar a funcionalização. Ah, só a poliamida pode ser funcionalizada? Não. Outros sintéticos podem ser funcionalizados, o poliéster pode. Mas a poliamida ela tem características muito boas para ser funcionalizadas, né? Então, ela tem cadeia longa, né? Então, ali eu consigo colocar ali no meinho, né? Todas essas gotinhas que estão aparecendo aqui, tá? Gente, isso é tudo abstrato, né? Vamos dizer assim. Porque isso se trabalha em escala microscópica, que ainda é possível de se enxergar, ou nanoscópica, que é menor ainda. Só para a gente ter uma ideia, o nanoscópico é como se eu dividisse um milímetro, quer dizer, aquele micro pedaço da régua, em 1 milhão de partes. Então, né, isso é um nanômetro. Então, é algo quase que impossível, né? Só que isso é espalhado ao longo da fibra, tá? Pode ser ao longo do fio também, ou o acabamento do próprio tecido. E aqui a gente vê o produto final, que é um produto da Marina, da Revival, que é o body, né? E esse body que ela faz, ela adquire uma malha já funcionalizada, porque isso já é algo mais acessível hoje em dia, né? Existem malharias e tecelagens que compram essa fibra já funcionalizada, esse fio já funcionalizado, ou compram a tecnologia para dar o acabamento no têxtil, tá? O que é melhor? Fazer já na fibra ou no fio. Por quê? Porque permanece. O acabamento fica para sempre, não acaba. Né? Se eu faço o acabamento em cima do têxtil, com as lavagens, com o tempo, ele vai perdendo essa capacidade, né, de ter esse controle do que ele se propõe. Pode passar. Não, política, eu acho que passou demais, Nick. É esse aí, eu acho que trocou. Então, o produto que eu estava falando, né, a fibra que eu estava falando é a poliamida, né, ela é uma amida, como a gente viu, né, e, no caso, a utilizada pela empresa Rhodia, que desenvolveu ela, é a 6.6, né? Existem outros tipos de poliamida. Tem gente que fala, a poliamida 6.6 é a melhor. Realmente, ela tem uma capacidade muito importante de receber os aditivos, né, e de receber as funcionalizações pelas suas características estruturais, né, como macromolécula. Então, a Rhodia, que é essa empresa da Solvay,
ela criou um nome para todas as poliamidas dela, que é o Emini, né? Então, quando você vê aquele símbolo ali, você está vendo uma poliamida da Rhodia. Ah, mas existe poliamida que não é da Rhodia? Claro que existe, porque poliamida é né, ele é um elemento químico ali, né? Então, só que a Rhodia faz a dela, cada empresa faz o seu, né? A Nilit tem poliamida, só que ela dá outro nome. Então, essa poliamida aqui que a Rhodia faz, ela faz separações, né? Então, por exemplo, um dos produtos que eles lançaram por primeiro foi o Biotech, que é uma poliamida que a gente chama de antimicrobial ou antimicrobiana. É a mesma coisa, né? O que ela faz? Ela inibe a formação de micróbios, né? De bactérias. Então, essas bactérias que ela inibe de formar têm um objetivo muito específico. Está relacionado ao odor, ao cheiro, né? Para que não tenha cheiro no produto, né? Do suor que vai criar ali, né? Então, ele vai inibir a formação, ele não vai matar a bactéria, tá? Então, isso aqui, ela é feito, né, com técnicas bem específicas, né? Com íons de prata, de metal, ou com quitosano, mas enfim. Tá? Então, isso é uma das coisas que a Emini vende. E o produto da Marina tem. Deve parecer que eu sou garota propaganda, né, do produto dela, mas é verdade, né? Daí, um outro benefício que a Emini também tem é o Emini UV Protection. O que é o UV? Né? Ele protege dos raios UVA e UVB, em vários níveis, né? Então, pode ser uma proteção baixa até uma proteção alta. Isso depende da reação química que vai ser colocada. O que tem ali? Tem ali dióxido de titânio. Então, o dióxido de titânio, ele reflete o sol. Então, por isso que ele protege, tá? Só que daí existem vários testes, várias coisas, porque assim, se ele tá molhado, ele protege mais, ele protege menos, se ele tá esticado, enfim, né? Então, mas aqui existem testes. Gente, isso é outra coisa que é importante que eu fale para vocês. Essas coisas não saíram da minha cabeça e nem saíram da cabeça da Rhodia. Existem testes internacionais que comprovam essas funcionalidades. Ninguém pode dizer que isso existe se isso não existe de fato. E isso é um benefício muito grande para a marca que compra esse produto, porque senão ela não precisaria comprar. Ela poderia comprar uma poliamida qualquer, né? Mas não, ela recebe um tag, né, que comprova que esse Emini tem todos esses benefícios, né? Enfim, é algo que dá garantia ao consumidor. E o que as pessoas mais gostam, eu acho que o foco principal aqui hoje é o Emini Soul Eco, que é a biodegradabilidade, né? Então, o que tem nessa poliamida? Ela se degrada com mais rapidez do que as outras. Porque toda fibra sintética, a gente sabe, tem uma dificuldade muito grande de degradação, né? Isso é um problema sério. Além da degradação ser lenta, ela gera resíduo. Então, nesse caso aqui, foi desenvolvido, foi colocado algo a mais, um aditivo que trabalha bem com micro-organismos, porque biodegradar precisa de micro-organismos, né? Então, ele foi colocado ali para que se biodegrade mais rápido. Essas pesquisas são brasileiras, da Rhodia no Brasil. Então, é um produto que está crescendo muito fortemente, porque todo mundo quer essa ideia de biodegradar com facilidade. Por quê? Porque nós temos um problema gigantesco com resíduos e com formação de rejeitos, né? E a moda não escapa disso de forma alguma. Agora eu acho que pode voltar lá Não, é no anterior. É que daí eu acho que ele ficou fora de ordem. Esse aí. Não, o da fabriquinha. Aí. Então, o que rola aqui, né? Existe uma lei, né, que é a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela já é uma lei antiga, ela é uma lei bastante ampla, bastante complexa, que abarca todo a ideia do lixo, de como a gente vai cuidar disso, enquanto sociedade, enquanto poder público, enquanto poder privado, né, enfim, né, uma questão educacional, cultural, né, e quem é o maior responsável é o poder público, que deve ser mesmo, né, e o poder privado. Então, existem regras, existem, né, diretrizes,
de como eu devo cuidar dos resíduos, porque resíduo é diferente de lixo, né, é diferente de rejeito, né, que é o lixo, efetivamente. E o que eu devo fazer com isso? E um dos itens importantíssimos dessa lei é a aplicação da logística reversa, que é, eu devo devolver para o fabricante aquilo que eu não quero mais. Isso já é meio comum, por exemplo, com os celulares, né? Você vai na loja da Vivo, da Claro, se você não quer mais o teu celular, a tua bateria, você joga na caixinha. Porque, enfim, a empresa tem que se responsabilizar pela redução disso. Porque o que eu estou jogando fora é rejeito, não é lixo. Lixo é quase nada, né? E isso vale para moda também, né? Então, assim, quando a gente já não consegue mais vender a roupa, quando a gente não consegue mais dar para a irmã, quando a gente não consegue mais nada, essa roupa tem que ser devolvida para a fábrica, né? E isso é bem importante que a gente deixe claro. Ai, Fábio, mas eu não sei mais qual é a fábrica, né? Então, assim, você tem que devolver em algum lugar, ou você tem que se responsabilizar por esse rejeito. Qual que é a diferença aqui no caso da poliamida M-nisoero? Ela pode ser, agora sim, Nicole, colocar lá, ela pode ser aterrada, né? Então, assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela diz que o lixão tem que acabar. Lixão e aterro, gente, coisas diferentes. Tá? O lixão é um buraco onde as pessoas despejam coisas, sem nenhum tratamento, sem nenhum cuidado. Já o aterro, como vocês estão vendo nessa imagem, né, nessa ilustraçãozinha, ele é pensado, ele é feito para degradar o rejeito. Só que rejeito é algo pequeno, é algo que não pode mais ser reciclado, que não pode mais ser reutilizado, enfim. Né? Então, agora, o momento é de colocar ali esse resquício da poliamida, né? A poliamida não vai a roupa inteira, né? E ali ela vai se biodegradar, porque ela tem esses ativos que os micro-organismos vão comer, vamos dizer assim, e vão produzir uma nova massa. O metano, que é o gás do sintético, que vai sair, ele vai ser queimado, né? Esse é o objetivo. A pegada do carbono tem que ser a menor possível. Eu acho que era isso, não sei. Oi, meninas, desculpa aqui, tá acabando minha bateria. Que falta de profissionalismo. Buscar o meu carregador. Mas com base nisso tudo que a Fábio falou, a gente entende como marca que a gente tem uma responsabilidade sobre o nosso material, o produto que a gente faz, né? E até alguns de vocês que acompanharam a palestra de ontem, da Fernanda, ela comentou que trabalhava numa loja, né? E o pessoal jogava um monte de roupa no lixo. E era uma das coisas que, conforme eu fui pesquisando sobre marcas e roupa, me deixava muito indignada. Eu falava, como é que uma marca fabrica sem ter nenhum tipo de dor na consciência ou preocupação de descartar as roupas, de não se responsabilizar por aquilo que elas fabricam, né? E não só por ser lei, mas a gente entende completamente da nossa responsabilidade. Então, a gente orienta os clientes a devolverem o material. Então, uma das tecnologias que a gente desenvolveu como marca, deixa eu pôr uma peça aqui, e a gente tem um bolsinho, não sei se dá para ver, tem um bolsinho aqui dentro, e aí a gente coloca a etiqueta técnica dentro do bolsinho. E aí, nessa etiqueta técnica tem um QR Code, que está aqui ilustrado no slide, né? O cliente escaneia esse QR Code, aí tem dicas de como é que você compõe a roupa, como é que compõe looks diferentes com aquela peça específica, você pode filtrar por temperatura, por ocasião, se você quer social, se você quer mais informal. E uma das orientações que tem ali, além de como você lava, como você cuida, é do descarte, que não é para ter o descarte, é para ter a devolução. Então, a gente é muito novinho ainda como marca, a gente não sabe qual vai ser exatamente o volume disso, mas até a nossa proposta de escolha de matéria-prima é um negócio que a gente só vai ver daqui a 8, 10 anos, é para demorar bastante por causa da qualidade do material, né? Mas a gente já tem se preparado como marca e a gente já tem os rejeitos, vamos dizer assim, dos cortes, das rebarbas de corte. Então, a gente terceiriza hoje o corte, a gente usa um sistema que se chama Audaces, que é o sistema que você coloca o molde
dentro do próprio sistema, ele encaixa qual que é a melhor forma para aproveitar o tecido da melhor maneira, né? Tem um algoritmo que fica rodando para fazer o melhor tipo de encaixe, e aí ele calcula qual vai ser o aproveitamento do tecido. Isso é uma das tecnologias que a gente usa para garantir esse aproveitamento. E aí essas rebarbas, elas são destinadas para reciclagem. O que acontece hoje, tem até certificação e tudo mais, né? O que acontece hoje que não nos agrada muito é que não é reciclado para fazer um material que é tão bom quanto, né? Ele é reciclado e acaba fazendo um material inferior. Então, o que a gente tem tentado estudar e estruturar e nos preparar, né, para o futuro, é para ver como é que a gente pode pegar essas peças, tem toda a separação do aviamento, como a Fábio falou, né, tipo, você não pode pegar a peça inteira e você reciclar aquilo do jeito que está, você tem que tirar o fio, você tem que tirar a parte dos acabamentos, dos metais, e aí reciclar separado, mas a gente já tem estudado como a gente pode fazer isso. A parte de reciclagem, a gente entende que é um desafio gigantesco dentro da moda, ela ainda é muito atrasada. No geral, no Brasil, a gente é bem atrasado na parte de reciclagem, né? A gente recicla muito pouco do que poderia ser feito, mas na parte de moda, a gente entende que é mais agravado ainda essa questão. Então, o ano passado, a gente teve a oportunidade de ir para o Copenhagen Fashion Summit, que é uma das maiores conferências do mundo de moda sustentável, foi super importante para a gente, entender do que tem de tecnologia desenvolvida no mundo, em empresas de altíssimo nível, então foi bem esclarecedor, muita coisa foi bem esclarecedora, e tem alguns movimentos e empresas já se estruturando para essa parte de reciclagem. O que acontece ainda é que ou ela se torna muito manual, então você tem uma separação manual por cor, por tipo de produto, por tipo de tecido, ou tem uma parte química, que é o que está sendo avançado. Então, essa separação é feita de uma forma química. Só que quando você usa químico, você tem, de certa forma, um impacto. Então, tudo isso tem sido estudado e viabilizado para a gente ter o menor impacto possível. Então, a gente tem acompanhado como marca esses avanços e essas possibilidades, né? E se preparado de certa forma. A Carla tinha pedido para, a Aline, na verdade, tinha pedido para mim comentar um pouquinho sobre a estrutura da empresa, né? Porque parece que é algo que surge de curiosidade aí entre o pessoal que está participando desses nossos webinars, né? Então, vou explicar um pouquinho, sou eu e mais uma sócia. Eu tenho formação de engenharia e um pouco dessa parte de design, então eu cuido da parte de desenho das peças e da produção, toda essa linha, essa cadeia de produção sou eu que cuido. E a minha sócia, ela é formada em design, então ela cuida de toda a parte de comunicação, ela é especializada em branding, então tem todo o desenvolvimento de brand persona, como é que você pode comunicar toda essa parte de sustentabilidade sem ser algo pesado, porque isso também é algo que é bem difícil como marca, né? Como é que você conscientiza sobre a sustentabilidade sem trazer um peso? Porque muitas pessoas até, tipo, não conseguem absorver informação sobre sustentabilidade em moda, porque isso é um negócio que incomoda, né? Tipo, até nos mostra que nós, como seres humanos, a gente não está indo tão bem nas nossas decisões, né? Então, ela estrutura toda essa parte de comunicação, de como é que a gente pode manter os clientes informados, mas sem trazer esse peso para a nossa marca. Então, ela faz essa questão da comunicação. E aí a gente terceiriza a parte de corte, usando esse sistema, que a gente compra, né, uma licença mensal, e internalizou a produção. Foi um dos grandes desafios que a gente descobriu, até porque o meio de moda, a indústria de moda não era meu métier, eu trabalhava numa indústria completamente diferente, e depois que eu fui descobrir que praticamente todas as marcas têm esse desafio muito grande na parte da confecção. Eu terceirizei a confecção no início da marca, uma confecção aqui de Piraquara. Eles me deram uma abertura gigantesca dentro da confecção, que era algo que eu priorizava muito, eu precisava entender qual era o salário das costureiras, qual era a condição de trabalho, ergonomia, tudo mais, conhecer as costureiras pelo nome. Foi muito legal trabalhar com eles, mas eu tive um problema seríssimo de atraso, eu fiquei quase enlouquecida. Eles chegaram a atrasar 70 dias em um dos meus lotes. Era, assim, enlouquecedor. Então, como é que eu podia garantir para o cliente final abrir representação, coisas assim, sendo que eu não tinha confiabilidade na parte de produção?
Então, a gente decidiu internalizar, então, a produção, a confecção, a gente tem algumas costureiras que fazem, elas têm um salário bem acima do mercado, a gente faz questão, né, também de investir na vida delas, conhecer família, é uma das nossas missões como marca, né, a gente entende isso como uma responsabilidade com pessoas. E aí, a parte de distribuição acaba sendo por correios. A gente não tem uma logística gigantesca, a gente ainda é uma marca pequena, tem se estruturado na parte de representação, de como é que a gente divulgar esse produto de uma forma sustentável, né? E distribuir de uma forma sustentável. Então, a gente usa a parte de distribuição por correios. Não sei se vocês têm alguma dúvida, eu estou totalmente aberta. Deixa eu conectar o cabo aqui para responder. Marina, eu queria só perguntar se esse consumidor que chega à sua marca, você acha que ele chega com esse discurso de que ele quer um produto sustentável ou ainda não? Assim? Não, na Não verdade, é a principal dor do cliente, né? não mesmo. Na verdade, o que a gente começou, quando a gente começou a se comunicar com o cliente, a gente apelava para essa parte do, olha, a gente está fazendo tudo isso de uma forma correta, mas a gente foi validando cada vez mais que isso realmente não é um argumento de venda. Uhum. E não é, infelizmente eu tenho que falar argumento de venda, porque para uma operação funcionar, você precisa de um volume mínimo de venda, né? Eu não posso ser hipócrita e falar assim, não, a gente só quer fazer, sou uma ONG aqui, né? Tipo, estou doando dinheiro para uma estrutura. Mas a gente entendeu e foi validando cada vez mais, gente, a gente não pode vender com esse argumento. Então, a gente entende que a parte de sustentabilidade e conscientização é uma obrigação nossa. Uhum. E aí a gente informa dentro do possível, né, o que a gente pode para os nossos clientes. E aí a parte de venda, você apela muito mais para as dores do cliente, que a gente visualiza como, eu tinha comentado antes, né, eu não sei me vestir, eu não sei combinar as peças, não tem do meu tamanho, a gente sentia, assim, que o pessoal um pouco mais plus size, assim, o GG, tinha muita dificuldade de encontrar moda, eles já acabavam tendo que apelar para uma linha mais tia, assim, né, uma linha mais, um público, um mercado bem específico, e a gente queria falar, não, independente do seu tipo de corpo, você pode, sim, se sentir bem com a peça de roupa que você tem, e a gente não quer restringir as nossas peças só para um biotipo, a gente queria atingir o máximo possível, né. Então, o nosso argumento de venda e o nosso posicionamento, né, dentro do mercado é muito mais para resolver as dores do cliente. E aí, a gente tem tentado desenvolver e melhorar cada vez mais, é justamente o QR Code que eu comentei, e daí seria esse serviço de consultoria, né, de como a pessoa pode usar aquela peça, ela pode combinar dentro da própria peça, ali, quando você consulta o QR Code. Entendi. E esse QR Code, você mantém um tipo de aplicativo? Como que funciona para você manter essas informações atualizadas e tal? Ele vai para uma página de site, né? Ele faz a leitura no site. A gente pensou muito, assim, desenvolve aplicativo, não desenvolve, mas ninguém mais aguenta aplicativo dentro do celular, né? É sempre um problema. Então, a gente acabou apelando muito mais para a parte do site ali, então vai para uma página escondida do nosso site. O cliente não consegue acessar essa página, a não ser que ele tenha a peça específica, porque cada página tem a sua página, e aí vai atualizando fotos, né? O que a gente fez de exercício dentro dessa parte de looks, né? De opções de looks, foi, a gente pegou nossas amigas conhecidas, né? E ia dentro do guarda-roupa delas e explorava o guarda-roupa delas, como a gente podia compor aquela roupa. Porque o que foi acontecendo, querendo ou não, a gente tem um estilo. Por mais que, assim, eu não me visto sempre do mesmo jeito todo dia, né? Cada dia eu quero me expressar de uma forma diferente. Mas você acaba sendo tendencioso na nossa formação de looks. Eu queria ser democrática, né? A gente queria ser democrática. Então, a gente indo nos guarda-roupas das nossas amigas, né, e explorando o que elas tinham, e até mostrando para elas como elas podiam compor aquela peça com o que elas já tinham, né, de outras, para fazer outras combinações, foi bem interessante. A gente entende também que é uma forma de também viabilizar o que os clientes
podem ter no seu guarda-roupa, né? Uhum. Bom, gente, então é isso. Eu achei que foi super legal. A Fabi também trouxe muito conteúdo. Fabi, muito obrigada. Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais sobre os materiais, sobre a escolha que a gente faz para se vestir, ou ainda para quem tem sua própria marca, fazer, né, essa escolha dentro do desenvolvimento do seu produto. Marina, muito obrigada também. Eu acho que a sua marca é sensacional. Eu já sou fã desde sempre, desde ter conhecido a ideia lá atrás, e eu fico muito feliz em ver como você evoluiu, como você desenvolveu, como você pesquisou, como você foi atrás da demanda, da necessidade do cliente, e realmente pensar na sustentabilidade é algo que já é uma obrigação, né? Não é mais só um diferencial, mas é uma obrigação em todas as marcas. Então, eu agradeço muitíssimo, sucesso para você. A gente vai continuar acompanhando. E se alguém tiver alguma pergunta, eu vou disponibilizar depois também esse material para quem se inscreveu. E estamos aí nas redes sociais.